Você está interessado em aprender mais sobre o socialismo e o que ele significa? Você está curioso para entender as diferenças entre socialismo, comunismo e capitalismo? Se sim, vamos explicar neste vídeo o significado de socialismo e discutir como ele se compara a outros sistemas políticos. História do socialismo. Antes de adentrar no significado de socialismo, vamos entender um pouco mais de sua história. A história do socialismo remonta a séculos e tem uma série de influências, desde o antigo filósofo grego Platão até o moderno Partido Trabalhista no Reino Unido. Os socialistas procuraram criar uma sociedade igualitária e justa por meio da redistribuição da riqueza e da propriedade igualitária dos recursos. Os primeiros movimentos socialistas podem ser vistos no final do século XVIII e início do século XIX, quando pensadores como Robert Owen e Charles Fourier defenderam a propriedade coletiva da terra e dos recursos. Mais tarde, Karl Marx e Friedrich Engels desenvolveram ainda mais a ideologia socialista, argumentando que o capitalismo era opressivo e explorador e precisava ser derrubado. Esta ideia de uma revolução baseada na propriedade coletiva tem sido a pedra angular de muitos movimentos socialistas até hoje. Afinal, qual é o significado de socialismo? A definição de socialismo é uma teoria econômica e política que defende a propriedade coletiva ou pública e o controle dos meios de produção, distribuição e troca. É uma ideologia que defende um maior grau de igualdade econômica e solidariedade entre os membros de uma sociedade e acredita que a distribuição da riqueza deve ser determinada pelos interesses coletivos da sociedade, e não pelos interesses individuais. O socialismo é um sistema baseado no princípio da propriedade comum, onde os meios de produção, distribuição e troca são mantidos pela comunidade como um todo, e não por qualquer indivíduo ou entidade privada. Isso significa que os bens e serviços são produzidos e distribuídos de acordo com a necessidade, e não de acordo com o lucro ou os princípios do mercado. Tipos de socialismo. Tipos de socialismo é um termo amplo que abrange uma gama de sistemas econômicos e políticos. Os tipos mais comuns de socialismo são o socialismo democrático, o socialismo de mercado e o socialismo de Estado. O socialismo democrático é um sistema econômico caracterizado pela propriedade social dos meios de produção e pela gestão cooperativa da economia. O socialismo de mercado é um sistema econômico no qual os meios de produção são de propriedade social, mas a alocação de recursos é determinada por um mecanismo de mercado. O socialismo de Estado é um sistema econômico no qual o governo possui os meios de produção e toma todas as decisões econômicas. Cada tipo de socialismo tem diferentes implicações para a sociedade e para a economia. Socialismo e capitalismo. Como você já sabe, socialismo e capitalismo são dois sistemas econômicos e ideologias diferentes. O socialismo é baseado na ideia de que todos devem ter uma parcela justa dos recursos e da riqueza, independentemente de sua classe, raça, gênero ou outros fatores. Enfatiza a propriedade coletiva dos meios de produção, o controle público dos recursos e a igualdade social e econômica. Em contraste, o capitalismo é baseado na propriedade privada dos meios de produção, na competição de livre mercado e na obtenção de lucro individual. Nos sistemas capitalistas, os indivíduos são livres para possuir, negociar e lucrar com sua própria propriedade, enquanto nos sistemas socialistas os recursos são de propriedade coletiva e administrados para o benefício de todos. Embora existam muitas diferenças entre socialismo e capitalismo, ambos têm o potencial de criar riqueza e prosperidade. No entanto, é importante entender as implicações de cada sistema antes de tomar uma decisão sobre qual é o melhor. Origens da ideologia socialista. As origens da ideologia socialista remontam ao século XIX, quando intelectuais e reformadores sociais começaram a defender um sistema econômico mais equitativo e justo. As ideias do socialismo nasceram dos escritos de pensadores como Karl Marx e Friedrich Engels, que argumentavam que o sistema capitalista era inerentemente injusto e opressivo. Marx e Engels acreditavam que os trabalhadores deveriam possuir coletivamente os meios de produção, em vez de serem explorados por proprietários privados. Essa ideia de propriedade coletiva dos recursos foi a base da ideologia socialista. A ideia do socialismo rapidamente ganhou força na Europa e logo se espalhou para os Estados Unidos.
No início do século XX, o surgimento de sindicatos e partidos políticos socialistas ajudou a popularizar a ideologia e criar um movimento poderoso. Impacto do socialismo na sociedade. O impacto do socialismo na sociedade é amplo e complexo. O socialismo se esforça para criar uma sociedade onde todos os indivíduos tenham igual acesso a recursos e oportunidades. Por meio de programas sociais, como saúde e educação gratuitas, e redistribuindo a riqueza, o socialismo visa reduzir a distância entre ricos e pobres. Isso pode levar a uma maior segurança no emprego, melhores padrões de vida e uma sociedade mais igualitária. O socialismo também enfatiza a ação coletiva, encorajando os cidadãos a trabalharem juntos para criar uma sociedade mais justa e igualitária. Ao mesmo tempo, o socialismo também pode levar ao aumento do controle do governo e à redução da liberdade econômica, bem como a falta de incentivo para que as pessoas trabalhem mais ou inovem. Em última análise, o impacto do socialismo na sociedade depende de como ele é implementado e como é equilibrado com outros princípios econômicos. Sistema econômico socialista. O sistema econômico socialista é baseado no princípio da propriedade coletiva dos meios de produção, com o objetivo de proporcionar igual acesso aos recursos econômicos para todos os cidadãos. Este sistema não se baseia na lei da oferta e da procura, mas centra-se na redistribuição da riqueza para garantir que todos tenham oportunidades iguais de beneficiar do sistema econômico de um país. Em uma economia socialista, a propriedade pública dos meios de produção significa que o governo, e não entidades privadas, é responsável pela gestão da economia. Esse sistema também pode envolver uma variedade de abordagens diferentes, como o planejamento central, socialismo democrático e socialismo de mercado. Vantagens e desvantagens do socialismo. Na sessão anterior, discutimos os vários tipos de socialismo, suas origens e o impacto que eles têm na sociedade. Um dos aspectos mais importantes para entender o socialismo é considerar as vantagens e desvantagens desse sistema. O socialismo pode fornecer uma série de benefícios para a sociedade, como garantir a igualdade para todos os cidadãos e proporcionar estabilidade econômica. No entanto, também apresenta algumas desvantagens, como o potencial de perda da liberdade pessoal e a falta de incentivos à inovação e à criatividade. As vantagens do socialismo incluem uma distribuição mais equitativa de recursos, maior segurança no emprego e eliminação da pobreza extrema. O sistema também incentiva a cooperação e a colaboração, o que pode levar a uma maior produtividade econômica. Além disso, incentiva a igualdade de oportunidades e pode ajudar a reduzir a desigualdade social e econômica. No entanto, o socialismo também tem suas desvantagens. Por exemplo, o sistema pode levar ao controle do governo sobre a economia, o que pode resultar no uso ineficiente de recursos e na incapacidade de responder às forças do mercado. Além disso, o sistema pode levar à perda da liberdade individual, pois o governo pode fixar preços e ditar os níveis de produção. Por fim, como não há incentivos à inovação e à criatividade, o sistema pode levar à estagnação. No geral, o socialismo tem vantagens e desvantagens que devem ser ponderadas cuidadosamente ao considerar as implicações desse sistema para o futuro. É importante lembrar que todo sistema tem seus prós e contras, e o socialismo não é exceção. Exemplos modernos de socialismo. O socialismo não é algo do passado, ainda está muito vivo em muitos países hoje. O exemplo mais proeminente de um Estado socialista moderno é a Venezuela, onde o governo adotou um sistema econômico socialista. Neste país, o governo possui e controla a maioria das principais indústrias e implementou vários programas de bem-estar social para apoiar a população. Outros países com governos socialistas incluem Cuba, Coreia do Norte e China. Além desses países, também existem muitos países com partidos socialistas no poder, como o Reino Unido e alguns países escandinavos. Todos esses países implementaram políticas que promovem a propriedade comum dos recursos e a redistribuição da riqueza em maior medida do que nos países capitalistas. Implicações do socialismo para o futuro. As implicações do socialismo para o futuro são de longo alcance. O socialismo tem o potencial de mudar a própria estrutura da sociedade, proporcionando uma distribuição mais equitativa da riqueza, ao mesmo tempo em que permite que os indivíduos mantenham uma parcela maior de seus ganhos.
Isso poderia levar a uma maior estabilidade econômica e acesso mais igualitário a recursos como educação, saúde e moradia. Também poderia encorajar uma maior cooperação e colaboração entre os cidadãos, levando a uma sociedade mais harmoniosa e cooperativa. Além disso, a socialização da indústria pode levar a uma maior inovação e produtividade. Finalmente, o socialismo poderia levar a um maior grau de democracia e autonomia, pois os cidadãos estariam mais envolvidos nos processos de tomada de decisão. Em última análise, as implicações do socialismo dependerão de como ele é implementado e de como os cidadãos escolhem se envolver com ele. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aproveite e compartilhe com seus amigos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.